Bom dia, boa tarde, boa noite ou boa madrugada. Vamos começar hoje aí mais um Na Mira, o nosso podcast aqui com o nosso parceiro ProArmas, em nome do senhor Marcos Polon. Muito obrigado, que cede para a gente este maravilhoso estúdio que estamos aqui. E também o nosso diretor John hoje. Vamos ver se ele vai fazer uma participação especial aí no meio do caminho. E a gente vai começar hoje Na Mira com Ana Seba, essa que vos fala, e com o senhor Paulo de Deus. Eu gosto tanto do seu nome. Obrigado, eu também gosto. Vamos lá, Paulo de Deus é advogado, especialista e mestre em direito, além de entusiasta do estudo da filosofia política e economia. É ainda executivo com experiência em multinacionais, consultorias e vivência sólida no setor público e membro honorário do IFL, que é onde eu tive o prazer de conhecer este senhor. Descrevi certinho? Perfeito, perfeito. O prazer é meu e obrigado pelo convite. Obrigado por topar, vir bater um papo aí com a gente, às vezes com assuntos espinhosos, até que não, até que eu preparei uma pauta bem levezinha para você, assim, bem legalzinha. Primeira participação em podcast, tem que pegar leve. Olha aí, já tá estreando com o pé direito. Gostei. Vamos lá, eu tenho trago diferentes pessoas, diferentes correntes, óbvio que sempre de direita, porque é a pauta aí do podcast, né? A ideia da gente é espalhar a ideia aí da direita, né? Para ver se a gente educa a galera. A gente está numa guerra cultural violenta. Estamos às vésperas aí do segundo turno da eleição, como vai ser. A gente já vai saber quando isso aqui foi no ar, porque vai no ar semana que vem, e a gente já vai saber como estarão as novidades. Ou não, né? Ou estaremos em guerra civil, talvez. Espero que não. Não sei, não bota minha mão no fogo, veremos daqui para lá. E aí, Paulo, eu tenho uma visão sua que eu acho que é um pouco diferente da sua própria visão. Então me conta se você se denomina conservador ou liberal? Eu me considero um liberal clássico. Por enquanto. Por enquanto. Por enquanto. Dá para dizer isso, por enquanto, né? E você não acha que o liberal clássico e o conservador estão bem assim, quase ali bem do ladinho assim do outro? Ou não? Eu acho que são irmãos gêmeos. Bem... Eu acho que é muito, muito perto. Já antes de eu entender o que seria um liberal clássico, tinha mais o conceito do liberal em si, eu tinha muitas discussões com um grande amigo, Rui, que é um conservador de primeira categoria. A gente batia muito boca e, à medida que a gente foi conversando, muitas das coisas que ele falava, às vezes orientações de leitura, alguma coisa, eu ia pesquisar, ia lendo, e aquilo foi me levando por outros caminhos até que eu descobri esse espaço, esse universo do liberal clássico, que, de fato, eu fui me identificando mais. Imagino que, pelo menos muitos amigos do Rui também falam que ele também mudou algumas das coisas que ele pensava. Os debates sempre são muito bons por isso, né? E aí eu encontrei esse espaço, que é um espaço em que você tem princípios do liberalismo que norteiam o posicionamento econômico e político. Mas o que é importante entender quando a gente fala de liberal clássico é que ele realmente tem um respeito pela tradição, um respeito pela moral, um respeito por princípios, ética, e tem muito mais substância, muito mais conteúdo do que aquele liberalismo que eu acho que ficou mais popular, que é um liberalismo mais utilitário, né, que ele é esvaziado dessa parte de princípios e ele fica mais pensando o que é melhor para a maior quantidade de pessoas, né? Nessa sua descrição aí, eu quase enfio um conservador. O que você acha que distingue um liberalista clássico de um conservador? A pauta econômica. Você acha que o conservador não abraça uma pauta liberal na parte econômica? Abraça dentro da conveniência pro ideal conservador. Então, se em algum momento a economia de mercado ela entrar no caminho de algo que o conservador preza muito, ele vai afastar a economia e vai querer aplicar aquilo que ele acha devido. O liberal clássico ele vai falar, isso é um problema, mas a gente tem que respeitar essas regras de mercado, vamos chamar assim, regras econômicas. E eu estou falando necessariamente de economia. Economia. Necessariamente. Você não acha que o liberal, ele
ele isola bastante, e aí eu vou falar, por exemplo, de Mises, se fizer um comparamento ali de Mises e Hayek. O Hayek, ele abraça muito mais essa ideia de existir uma moral, de ser necessário uma moral, de respeitar, ele vai chamar de ordem espontânea, mas é a mesma coisa que tradição, para mim, não faz tanta diferença. E o Mises já não vai abarcar tanto, né? Porque quando a gente fala de escola austríaca e fala de liberal, inclusive faz aquela frase horrorosa que eu sou conservador nos costumes e liberal na economia. Mas você não acha que o que acontece dessa distinção e dessa dificuldade é de colocar o liberal sempre numa pauta muito econômica e meio que deixar de lado as outras coisas, como se fosse possível você isolar a economia do restante das outras coisas, e não é possível, né? Necessariamente a economia ela fica entranhada na sociedade, né? Isso é indiscutível. Eu acho que você tem parte de razão, mas eu acredito até que o exemplo que você trouxe, né, trazendo o Mises e o Hayek, é muito, muito relevante até para ilustrar isso. No final da vida, o Mises chegou a brigar com o Hayek, né? Foi só esse lado, né? O Hayek não brigou com o Mises brigou com o Hayek. Porque o Mises acreditava que o Hayek estava fazendo muitas concessões. O Mises, a gente hoje enxerga ele meio como um liberal clássico, por diversos posicionamentos que ele tem, mas a verdade é que o Mises ele era bem utilitário, o que, do meu ponto de vista, é um pouco problemático. Eu admiro muito o Mises, gosto da obra dele integralmente, assim, mas vai ter pontos em que eu vou discordar, que são justamente os pontos em que ele se posiciona de forma utilitária. O Hayek, não. O Hayek, ele tem essa pegada, como você falou, da ordem espontânea, que é indiscutivelmente um conceito e inclusive muito bem colocado por ele, que puxa para o conservadorismo. Tanto é que começaram a chamar ele de conservador, ele começou a se sentir incomodado por isso e escreveu até um texto chamado Porque eu não sou conservador. Aliás, eu quero até falar desse texto aí. E assim, eu pessoalmente discordo do Hayek, ele é bem conservador. Para mim, o Hayek sim. É conservador. Ele só não sabia. Só que eu acho que é nesse mesmo universo em que eu me localizo também. Então, não é difícil realmente você trazer para muito perto o conservador e liberal clássico. Eu acho que o Hayek ele acaba entrando muito nesse lado do liberal clássico, sim. E indo para eu acho que o centro da sua pergunta, que era a respeito até onde dá para separar uma coisa da outra, eu acredito que quando a pessoa fala liberal, sei lá, nos costumes e na economia, né, alguma coisa assim, ou liberal em um e conservador no outro, eu acho que quem está falando isso está tentando trazer alguns conceitos que muitas vezes, com facilidade, se confundem. Então, eu não sou dessas pessoas que acham que isso não existe, eu acho que é possível sim, ainda que seja muito difícil de distinguir. Então, quem está falando isso tem que saber o que está falando, senão vira uma confusão, né? Ou virou um free for all. O cara freestyle, né? O cara faz o que quiser, eu sou isso, Tem, como é que é aquele dia que a gente... Liberalismo social. Liberalismo. Existe até a bola quadrada do Kik, né? Cada um, exatamente, no final das contas, a gente exatamente. vai misturando esses conceitos. E qual que é o espaço que eu vejo para essa existência? Quando a gente fala de liberal na economia, eu entendo que a pessoa está falando do mercado, sistema de mercado, está falando de economia, ele não está falando de liberalismo. A palavra liberalismo, eu acho que ela é bem mal empregada quando ela vai parar na economia. Deveria esquecer que existe essa palavra liberalismo para a economia e chamar, sei lá, de economia de mercado. E nunca mais usar liberalismo para isso. E liberalismo ser uma palavra exclusivamente para se referir a um posicionamento político. É aquele negócio, né? A gente tem algumas palavras, elas foram tomando significados muito diferentes para diferentes grupos de pessoas. Então, quando a gente fala em determinados pontos como liberdade, política, ideologia, liberalismo, a gente acaba abarcando diferentes pontos e às vezes antagônicos para uma mesma palavra. E é aí que eu acho que entra essa dificuldade de comunicação que hoje a gente tem aí quando a gente fala de política. Porque política para uma galera vai ser uma coisa, política para outra galera vai ser outra coisa, assim como liberdade. E como que a gente pode melhorar a nossa comunicação de forma que esses conceitos fiquem mais claros? Porque se eu falo liberal nos Estados Unidos, é progressista. Se eu falo liberal no Brasil, a pessoa ainda vai ficar meio perdida, porque ela não vai saber qual liberal que a pessoa está falando, porque ainda tem essa confusão
do que significa exatamente cada uma dessas palavras. E ainda tem o neoliberal. Neoliberal e 799 tipos de liberalismo, né? Vai criando outras correntes. Como que será que a gente consegue melhorar essa comunicação? Porque quando eu falo, por exemplo, de conservadorismo, é assim, batata, todas as vezes. Nossa, você não é conservadora, você não tem cara de conservadora, como se um conservador tivesse que ter uma cara, como se fosse um estereótipo. E não é, né? É uma lente, é uma forma de enxergar o mundo. Como que a gente pode, melhorar a nossa comunicação para que as discussões sejam mais profícuas e não seja esse bate-boca que virou o cenário político de forma geral? É uma pergunta de $1 milhão. Assim. Eu não acho que tem jeito. Eu acho que é impossível se criar uma linha única em que as pessoas consigam se comunicar com eficácia. Até, inclusive, por causa de conceitos que eu tenho para mim, que você tem certeza também tem, como, por exemplo, a ordem espontânea. Então, não tem como a gente virar e falar, a partir de hoje liberal é isso, a partir de hoje conservador é isso, esqueçam todas as outras vertentes. E digamos que a gente fizesse isso, e, sei lá, colasse. Sabe? A pessoa, tudo bem, faz sentido o que vocês estão falando, vamos seguir isso. Eu acho que dentro de 2 gerações estava tudo bagunçado de novo. Porque a mente humana ela é muito elástica, as ideias são muito elásticas, vai ter gente que vai estudar pra caramba, vai se aprofundar e vai entender um conceito melhor do que aquela outra que só olhou por cima, que é um pouco pior do que aquela outra que assistiu um vídeo no YouTube e tem aquele cara que leu 2 livros e está no meio do caminho. Então, não tem como. Eu acho que é bobagem a gente querer tentar criar um sentido único para esses conceitos, para conseguir conversar de maneira eficiente. E o que eu sugeriria, né, para você, para quem estiver ouvindo a gente, senta com a pessoa, quando perceber que a conversa, vocês estão falando cada um de uma coisa, falando a mesma palavra, mas cada um com um conceito diferente, para e puxa o conceito. Não, o que você entende por liberal? O que você entende por conservador? Vamos chegar num meio comum e a partir daí a gente continua o nosso debate. Eu acho que isso seria a maneira mais eficaz para conseguir desenvolver Mas inteligente, né? O que não tem acontecido muito. Os debates... O brasileiro, de forma geral, acho que ele é muito emocionado. ele leva apaixonado, muito por fla-flu, muito... agora, por exemplo, no final, aí, né, na reta final do segundo turno, eu vejo uma galera idolatrando, sabe? Eu falo, velho, vocês estão fazendo a mesma coisa dos dois lados. Você está se tornando quem você está criticando. Volta aqui, não existe um salvador da pátria, não. Existe, no máximo, alguém que vai ser menos pior. Não existe esse santo que vocês querem que vai salvar a nossa existência. Mas quando a gente fala, você falou, a mente humana é elástica, mas ela é elástica até certo ponto, porque a gente tem uma tendência de padronizar as coisas. A gente tem uma tendência de catalogar as coisas em padrões. Né? É a lei do menor esforço. A gente vai botando padrõezinhos para ficar fácil o processo das coisas. E aí eu acho que é uma coisa muito difícil quando a gente coloca exatamente esses padrões. Né? Quando eu coloco caixinhas e as pessoas têm que estar exatamente dentro dessas caixinhas. Então, por exemplo, o Hayek hoje, se você fala o nome dele, a galera fala, não, é liberal. E aí, se você vai ler Hayek, você fala, bem, vejamos bem, acho que a gente pode olhar por outro lado. Né? Se colocar ali que ele fala que uma dos pensadores que mais o influenciou é Edmund Burke. Edmund Burke é o pai do conservadorismo moderno, você fala, uai, alguma coisa não está casando. E aí eu acho que hoje a gente tem muito essa dificuldade de montar essas caixinhas, essas padronizações e meio que encaixar as pessoas nessas caixinhas. E eu não acho que necessariamente a gente tenha que encaixar as pessoas nessas caixinhas, mas eu acho que a gente tem que se informar de forma mais assertiva, né, de forma que essas caixinhas comecem a fazer mais sentido e a gente não vira essa miscelânea que a gente virou. Porque se a gente pega a tradição brasileira, né, como povo, a gente tem uma mentalidade muito conservadora. Só que se a gente olha o senso comum, os jargões vão ser todos progressistas. As pessoas estão em eterna dissonância cognitiva ali com o senso comum e o que eu realmente acredito. E aí, quando a gente olha essas caixinhas, né, é difícil a gente separar essas caixinhas. Você acha que é possível a gente separar essas caixinhas ou a gente vai meio misturando essas caixas? Eu acho que eu entendo onde você quer chegar quando você fala que para a gente fica mais fácil categorizar e eu concordo plenamente com isso. Mas eu acho que quanto mais a gente tentar encaixar as pessoas em caixas, mais a gente vai bater cabeça uns com os outros. Eu acho que o melhor caminho seria entendermos as complexidades das pessoas. Então, eu conheço eleitores do Lula que são a favor de que as pessoas andem armadas. Lógica não temos. E essa pessoa...
Tem na cabeça daquela pessoa, tem para a vivência da história daquela pessoa, tem. Ela é muito única. Todas as pessoas são muito únicas. Então, ninguém precisa seguir uma cartilha toda redondinha, bonitinha e poder se enquadrar nas caixas. Eu acho que isso é um erro por si só. Então, imagina que essa pessoa que eu citei, por exemplo, ele teve uma infância em um lugar, interior do Nordeste, mudou para cá muito jovem, cresceu aqui, teve amigos de uma faixa de renda diferente da que ele tinha quando ele nasceu, de onde ele nasceu, cursou uma faculdade, muitos outros familiares ele nunca tinham cursado, e vira adulto com a esperança de que um presidente possa surgir e mudar a vida dos mais pobres, aí surge o Lula. Então você vai ter uma construção de uma personalidade extremamente complexa, e todos nós somos assim, extremamente complexos. Eu acho que digamos que você tem uma pessoa que, sei lá, é a favor do aborto, só que ela vai estudando uma coisa aqui, uma ali, aí ela fala, mas eu me considero um conservador. Mas conservador não pode ser a favor do aborto, então eu vou falar que eu não sou mais. Eu acho que isso não faz sentido. Isso faz menos sentido do que o cara falar que é conservador e a favor do aborto. Porque é inconsistente? É. E ele tem que descobrir isso sozinho. Eu acho complicado virar e falar, por causa disso você não é isso, sai dessa lista, entra nessa lista. Eu acho que quanto mais a gente tenta encaixar pessoas abissalmente complexas em descrições extremamente simples, e aqui eu vou até abrir um outro parênteses que eu acho que é importante ser dito, eu acho que a gente está caminhando por um problema que só aprofunda a gente nas nossas discussões. E esse parênteses que eu queria falar, ele é em relação a uma espécie de paixão, fetiche que se tem pela ciência. Isso aqui, o cientificismo. Isso aqui no Brasil é muito forte, mas isso está se tornando muito forte também em outros países. Eu sou extremamente hayekiano, né? E o Hayek é um cara que discursa muito sobre isso e critica muito esse cientificismo da vida. Então, você tentar trazer para a vida percepções, ideias científicas, ou tentar aplicar metodologias científicas para a vida real. Porque negar a existência do indivíduo, para começo de conversa. Começa daí, né? Começa daí, né? Começa daí. Ou então querer guiar sua vida pela ciência, sei lá, por paper publicado com double blind reveal, sabe? Não faz o menor sentido viver assim. Não faz o menor sentido. E quando a gente está buscando Mas essa é a crítica, inclusive, que o Hayek faz no Mises, né? Que ele fala que leva muito para esse lado que o mundo é matemática e o mundo não é matemática. Isso, exato. E isso é um problema por si só. Então, a gente, quando está tentando colocar as pessoas dentro dessas caixinhas, a gente está tentando trazer um raciocínio de engenharia matemático ali para ficar um negócio linear. E quando a pessoa foge um pouco, não é mais linear, então tem alguma coisa errada. Isso é negar a complexidade das coisas. E isso não tem nada de bom que vem disso. Mas você não acha que esse cientificismo aí, que para mim é herança do iluminismo francês ali. Bastante. Se a gente pega essa ideia do cientificismo, não é exatamente o que vai virar o socialismo-comunismo, que é exatamente essa negação da metafísica do homem, dessa engenharia social, de achar que o homem é matematicamente calculável, sem você levar em consideração o fator indivíduo, exatamente que vai gerar aí os movimentos coletivistas de modo geral, né? Porque vai sempre tratar o homem como totalmente moldável pela natureza, né? A ideia russoniana lá, de que o meio que forma o homem, né? Sem esquecer que quem forma o meio é o próprio homem. Então, tipo, não tem a menor lógica, né? No final das contas. Mas para essa galera faz muita lógica, né? Que é como se a gente... para mim é desacralizar o homem. É não sei nem se existe essa palavra. Desindividualizar. Não sei se existe essa palavra. Eu também não, mas vocês entenderam. Neologismo. Acabei de criar uma, se não tiver. Mas é essa história de negar que existe um indivíduo, né? E aí, e para mim, por exemplo, o que eu gosto mais do Hayek em específico, é exatamente isso. Ele fala assim, é impossível você ter previsões matemáticas exatas sobre a economia se você não leva em consideração o fator humano que está entranhado ali na economia. Não tem como. Que é caótico. Que é caótico, né? Que ela vai se organizar por si só, como o mundo de forma geral. O mundo é caótico, ele se organiza por si só, né? É assim que a natureza funciona. Só que aí, quando a gente tenta explicar isso para determinadas pessoas,
quem tem visão restrita de mundo, vai ter exatamente essa visão de massa, engenharia social. Até certo ponto funciona, né? Você consegue carregar massas, mas tem sempre aquele indivíduo que vai levantar e vai falar, opa, esse negócio tá errado. E esse é o indivíduo que vai ser sacrificado pela massa, né? Como a gente vê hoje, né? Exatamente. Exatamente o que acontece. Exatamente. Para você, Paulo, Bolsonaro é conservador? Não. Eu não diria isso. E você diria que ele é o quê? Ou ele não é nada? Eu acho que, bom, Bolsonaro, como todas as pessoas, tem suas complexidades. Eu acho que Bolsonaro se criou na política como um desenvolvimentista, né, que a gente sabe que um desenvolvimentista não é um conservador. E quando estou falando de desenvolvimentista, estou olhando meramente a perspectiva dele econômica. Ele acabava abraçando pautas identificadas com conservadorismo, e isso acabou dando também notoriedade para ele, porque ele tem isso, eu diria, porque ele tem isso da criação dele no Brasil, enquanto brasileiro, sei lá, carioca, ex-militar, essas coisas que ele entendia que eram certas, inclusive tem diversas entrevistas dele muito infelizes, né, falando algumas atrocidades em relação a homossexuais. Mas nada disso é representativo do conservador enquanto corrente filosófica, né? Com o tempo, em especial quando ele começou a ser sondado como uma eventual possibilidade de candidato à presidência, ele resolveu capitalizar em cima desses posicionamentos dele. E aí ele reforçou algumas dessas posições, abandonou algumas mais polêmicas, como esses próprios discursos dele mais acho que polêmicos mesmo, né? E resolveu abraçar mais e se transformar, se apresentar como uma figura que estava sem representação na política brasileira de maneira geral e mais ainda na presidência da República. E quando ele faz isso, ele arrasta multidões, porque o brasileiro que estava sem essa identificação passou a identificar alguém nessa posição. Então, ele tenta se apresentar como um político que defende esses valores. Em relação ao desenvolvimentismo, claramente ele afastou muito o que ele entendia como desenvolvimentismo. Ele teve algumas manifestações ainda nesse sentido durante o primeiro mandato, mas logo ele voltava atrás, provavelmente pós-consulta com Guedes. E a figura que ele apresenta hoje é uma figura marromeno conservadora, mas eu acho que é mais uma apresentação, é o papel político que ele está exercendo. Eu não acho que ele em si o seja. Então, eu tenho uma teoria. Vamos ver se eu estou certa. O tempo dirá. Mas eu tenho uma teoria que, se a gente pegar ali o golpe da República, a partir daquele momento, o conservadorismo brasileiro é totalmente sufocado, né? Ele é praticamente nulo. Óbvio, ainda tem determinadas figuras conservadoras, mas ele é suprimido de todas as formas possíveis e imagináveis para que ele não exista mais, né? E aí, e eu bato muito nessa tecla, a gente deixa de ter uma tradição conservadora. E conservadorismo nada mais é do que uma tradição. Sim. Então, se você tira uma tradição, hoje a gente não pode falar em tradição conservadora brasileira antes de 89. Você não pode falar isso. A gente tem algumas figuras, né? Mas vai ter algumas pessoas meio soltas. Muito né? pontual, muito pontual. Você não tem uma tradição conservadora quando você fala, por exemplo, de conservadorismo inglês, quando você fala de conservadorismo americano. Você tem uma linha contínua de desenvolvimento, de literatura, de filósofos que vão desenvolvendo aí a partir desse mote, o que não acontece no Brasil. Então, hoje eu falo que a gente tem que reconstruir uma tradição conservadora. A gente vai ter que começar, não do zero, mas a gente vai ter que começar a ter uma tradição brasileira a partir de agora. A gente vai ter que criar. E também não adianta eu querer copiar outros lugares, porque foi o que a gente falou da estereotipagem. Tem uma galera no Brasil hoje que defende o conservadorismo, que você olha e fala, cara, a gente está no Brasil, a gente não tem um Churchill, meu filho. Volta aqui para a realidade. A gente tem um Dom Pedro, e olha lá. Volta aqui, né? Olha a nossa história, a gente não sabe a nossa história, a gente não sabe como que a gente chegou aqui, todo mundo estudou a história totalmente errada, né? Totalmente enviesada, já mudada toda a narrativa. Então, assim, a gente não tem uma tradição porque a gente não sabe quem a gente é enquanto povo. Se a gente não sabe quem a gente é enquanto povo, como que a gente pode determinar o que é tradição e o que não é tradição, se a gente não tem a menor ideia de quem nós somos e como nós chegamos até aqui? E isso hoje, para mim, é o calcanhar de Aquiles do conservadorismo brasileiro.
de simplesmente não saber de onde eu vim, para onde que eu vou e onde que eu tô. Ele simplesmente está perdido na massa. E, querendo ou não, hoje se você fala em conservadorismo brasileiro, você vai falar em Bolsonaro. Não tem como escapar. Vou falar difícil que de escapar. É difícil de escapar. Vou falar que ele, nossa, é o Churchill da minha vida? Não. Mas ele é o que nós temos. É o que nós temos enquanto brasileiros? Temos outras pessoas que eu acho que incorporam melhor. Mas se você falar em carregar a massa, em simplesmente começar a fomentar o tipo de discussão que a gente gostaria que já tivesse no Brasil há muito tempo, vai ser ele, vai vir ali do Olavo de Carvalho no início dos anos 90, né, para frente. Quanto tempo que o Olavo de Carvalho ficou falando sozinho? E eu não vou falar que eu concordo 100% com o Olavo de Carvalho, acho que eu não concordo 100% com ninguém. Mas é um nome da historiografia do conservadorismo brasileiro, vai ser o Olavo de Carvalho. Né? Quanto tempo ele ficou falando para as paredes? Porque eu tenho certeza que ele ficou muitos e muitos anos falando para as paredes. Né? Esses dias eu li A Nova Era e a Revolução Cultural, e ele escreveu em 1994, né? E eu fiquei assim, nossa, o que eu estava fazendo em 1994 que eu não estava lendo esse livro? E, tipo, eu tinha 7 anos, óbvio que eu não estava naquele livro, mas eu fiquei pensando, tipo, por que eu demorei tanto tempo para chegar nisso aqui? E se a gente olhar, a gente demorou muito tempo exatamente por esse sufoco, por essa supressão que aconteceu durante muito tempo. Então, eu ainda defendo que o Bolsonaro é o conservador que nós merecemos no momento. É o que nós temos, assim. Eu acho que você tocou em pontos muito legais, assim, que vale a pena a gente falar um pouco a respeito. Então, a trajetória que você desenhou, eu não discordo, eu acho que é bem isso mesmo, é bem por aí. Mas é importante a gente também ter em mente, e eu não me considero conservador, como você sabe. A gente ainda vai conversar mais para frente sobre isso, ainda bem que está gravado. Não sou... Ainda bem que está gravado, porque a gente vai conversar sobre isso. No passado eu não me considerava um liberal clássico, hoje eu sou liberal clássico, quem sabe, né? É uma evolução. Quem sabe? Vai chegar lá. Mas o que eu quero dizer com isso é que eu não sou um profundo estudioso. Eu já li alguns livros e não me considero apto a ficar traçando, descrevendo tratados e traçando ideias, teorias a respeito. Não, tem que comer muito arroz com feijão ainda, né, Paulo? Tá, mas feita essa ressalva, se eu não estou enganado, e me corrija se eu estiver, ou alguém que esteja nos acompanhando depois também deixa algum comentário a esse respeito para colaborar. Mas o conservadorismo é, acima de tudo, um comportamento, uma postura, uma forma de agir. E o fato de não ter uma representação política, uma figura que sirva como um modelo, ou uma referência, ou alguém para você seguir, eu acho que pesa sim. E foi isso que a gente perdeu nesses anos todos que você mencionou. Mas isso não mudou, acredito, ou gostaria de acreditar, a essência do brasileiro. Então, eu acredito sinceramente que a essência do brasileiro de hoje, obviamente não é idêntica à essência do brasileiro da época do Império, mas a gente ainda traz muito dessa história. E ainda que a gente tenha perdido o fio da meada nesse meio de campo, né, entre hoje e o golpe da República, eu acho que as figuras que a gente já teve, conservadoras, o que eles já escreveram, o que eles já produziram, não faz sentido não comunicar com a gente. Eu, na verdade, acredito que comunica. Dito isso, eu não acho que é possível a gente iniciar agora uma tradição conservadora no Brasil. Porque ela já existe. Né? Ela já existe. A gente vai resgatar ela. A gente vai resgatar ela. E se a gente tivesse perdido, de fato, essa comunicação com a tradição brasileira, o pensamento brasileiro, Bolsonaro jamais teria sido eleito. E aí entra o que eu falei, ele soube capitalizar em cima dessa postura, porque ele, como a maior parte de nós, se não talvez até todos nós brasileiros, em especial aqueles que não tentam apagar esse sentimento humano que a gente tem interno, essa sensação que a gente tem de reconhecimento com a nossa nação, com o nosso povo, tudo que isso envolve, essas pessoas se identificaram com o Bolsonaro naquele momento. E foi isso que movimentou elas. Deu um sentido de fôlego, como uma pessoa que está se afogando ali, dali a pouco consegue ar. Eu acho que o Bolsonaro ele surge nesse momento, e ele capitaliza em cima disso. Isso para bem e para mal, né? Mas é aquele negócio, né? A galera que estiver assistindo aí do marketing digital vai falar assim, acha a dor do seu público.
Não é isso, né? Assim, que Sim, você vende uma sim, coisa, sim, sim, que sim. você vende qualquer coisa, é E ele fez isso achador do muito seu bem. público. Ele fez isso Então, muito assim, bem. todo grande estadista e todo grande ditador fez exatamente isso. Qual é a dor do meu público e é essa que eu vou atacar. E é essa que eu vou abarcar para que o meu público venha para mim. Né? E aí é aquele negócio, isso pode ser bom ou ruim, eu posso ser um grande estadista, eu posso ser um ditador. E vai ser sempre abraçando a dor do meu público. Então, quando a gente vê o fenômeno Bolsonaro, né, eu acho que tem muito disso. De qual é a dor hoje do brasileiro? O que machuca hoje o brasileiro? O que deixa ele revoltado? É aqui que eu vou entrar. E você vê a adesão, né, a essa resposta que ele deu. É impressionante. É impressionante. Você vê que a gente estava órfão mesmo de alguém para Eu acho levantar que a essa gente bandeira. ainda é órfão no sentido da gente não ter grandes heróis. Não que a gente não teve durante a nossa história, mas que a gente não reconhece os nossos verdadeiros heróis. Se hoje eu viro para um adolescente e pergunto quem são os nossos heróis nacionais, ele não vai saber responder. Não. Até a nossa geração. E provavelmente vai falar mal. E provavelmente vai falar mal, porque a gente não. A gente volta àquela história, a gente não sabe a nossa história, a gente não sabe por que a gente está aqui. Tem um dos nossos amigos lá do IFL que descobriu recentemente a questão das cores da bandeira, né? E aí ele ficou revoltado, assim, tipo. Quer dizer que o amarelo não é do ouro e o verde não é das matas? Tipo assim, como que ninguém me contou isso? Ele ficou tipo, como que ninguém me contou isso? Como que isso não chegou até mim? E é uma coisa, tipo, ínfima, se a gente pegar a nossa história. Isso tudo começa justamente com o golpe da República, né? E você vai concordar comigo que é golpe? É claro. Ah, tá, porque tem uma galera que fala que não, que é a proclamação da República. Quem diz que é a proclamação da República é quem deu o golpe, né? É porque, oficialmente, nós hoje vivemos na República Federativa do Brasil e, oficialmente, enquanto República da banana, mas tudo bem. Institucionalmente, a gente vai defender que foi uma proclamação. A gente, eu digo, nação brasileira, oficialmente falando. Mas, se for olhar as características, o conceito de golpe, não tem como fugir, foi um golpe. Foi um golpe, isso é inescapável. Mas, oficialmente, para o Brasil sempre vai ser uma proclamação, né? Mas a gente volta àquela história da criação da narrativa, né? Quando eu era adolescente, eu era esquerdista, né? Porque meu passado me condena. Todos fomos, né? Meu passado me condena, né? A gente não pode fugir. Sempre vai ter, eu falei todos fomos, sempre vai ter alguém que vai colocar, eu não era. Não tá era, bom, eu mas sei. tudo bem. Mas em algum momento eu fui militante de esquerda, né? Acontece. E aí eu lembro que eu virava para minha mãe e ficava assim, você viveu na ditadura militar, o que você estava fazendo? Ela estudando, trabalhando. Aí eu, não mãe, mas você não lutou contra ela? Eu tinha que botar comida na mesa, minha filha, se eu não trabalhasse eu não comia. Eu era pobre, ela falou assim, quem estava lutando contra a ditadura era os filhos de papai, que tinha dinheiro para ir para fora do Brasil quando o negócio apertasse. Você acha que eu, pobre, tinha esse negócio de ficar lutando pelo que estava acontecendo? Eu estava trabalhando e estudando, que era o que eu podia fazer. E aí eu lembro que na época eu ficava, nossa, eu queria ter vindo, o jovem ele tem que acabar. E eu, nossa, eu queria ter ido para o Paraguai. Frase de um grande conservador brasileiro. Né? E aí, depois de um tempo, né, e durante os meus estudos, quando você vê que a gente teve 20 anos de ditadura militar e 500 mortos, oficialmente, né, e você fala assim, isso depois do... Como é que eles fizeram o nome do negócio lá, da Verdade? Comissão da Verdade, que eles fizeram ali durante o governo Dilma e tal. E aí você pega em 20 anos, 500 pessoas, vamos fazer um comparativo aí, União Soviética, China, durante aí com seus lindos e maravilhosos ditadores socialistas, vamos fazer um comparativo até na América Latina mesmo, pega aí as outras ditaduras que nós tivemos ao mesmo tempo, ou no Caribe, como em Cuba, por exemplo, durante o mesmo período, quantas pessoas foram caladas, né, por determinados regimes. Até que ponto a gente pode demonizar a ditadura militar da forma que é contada para a gente? Porque quando a gente conta para a gente na escola, parece que era o caos. Que é o contrário, né? Não estava o caos, eles estavam tentando botar ordem no negócio. Estou justificando uma ditadura? Óbvio que não, ditadura é ruim, seja de direita ou de esquerda. Mas até o Hayek vai falar sobre o Pinochet, né, que em determinados momentos você tem que escolher o que é menos pior e não exatamente o que é bom. E aí eu acho que hoje o Brasil tem a história que tem, por determinados momentos a gente ter tido sim determinados heróis, e que a gente não reconhece esses heróis. E aí é a hora que a gente se perde como povo. Se eu não tenho um herói, se eu não tenho pessoas que eu possa me espelhar, se eu não tenho uma história
real para olhar e me orgulhar dessa história, eu não consigo. Eu vivo simplesmente só o presente e acabou. Eu não tenho essa visão do que, né, a famosa frase, né, o homem é ignorante, a humanidade é sábia. Se eu sempre achar que só existe o presente, eu não consigo construir um futuro, porque eu só estou no presente, eu só estou parado aqui, vendo o que acontece e tentando lidar com as conjunturas atuais sem prestar atenção por que essas conjunturas estão dessa forma. E você não acha que a gente consegue... Onde a gente pode... Eu fico pensando muito em guerra cultural, né? Em como que a gente retrocede de tudo isso. Sim. Porque se eu não sei, né, quem eu sou povo, se hoje a gente resgata, cultura, então, como a gente resgata, dizer, se eu hoje a cultura é o senso comum e o senso comum é a propaganda, né? A gente pega aí, se a gente pegar a ideia gramsciana aí, é exatamente isso. A gente tinha propaganda em tudo. Eu não conheço ninguém da nossa geração que não tenha um pezinho na esquerda, mesmo que inconsciente, no sentido de que a gente foi tão culturalmente, massivamente, né, com aquilo na cabeça o tempo inteiro em todos os lugares possíveis, e não de forma isso aqui é comunismo, mas num filme, nas novelas, nos formadores de opinião, na academia, que chegou uma hora que a gente passa do processo de dissonância cognitiva e abraça aquilo como verdade. Como que a gente pode retornar? Tipo, fazer o retorno e falar, olha, não deu certo esse caminho aqui, vamos fazer o retorno e tentar aprumar o negócio. Eu gosto muito daquela expressão livre mercado de ideias. Ela se refere à liberdade de expressão, né? Que inclusive é um bom tema. Né? Que isso? A gente é livre para falar o que quiser. A gente anda num momento interessante, né? No mínimo. Mas eu acredito que não tem uma solução rápida. E eu acho que um dos maiores problemas daqueles que se identificam como progressistas, e aí você pode botar também, carreando também os socialistas, os comunistas, aqueles que, tanto os que dizem que são, sem saber exatamente o que estão dizendo, quanto aqueles que efetivamente acreditam, todos são muito imediatistas. É o que o próprio Olavo chama de mentalidade revolucionária, né? É a mentalidade que, assim, não, tem que resolver isso agora. Como que a gente vai fazer para resolver isso agora? Mas é o que o Marquês de Sade vai falar, né? O Marquês de Sade, que a gente pode considerar o primeiro militante de esquerda oficial. Possivelmente. Ele vai colocar que o revolucionário precisa estar em eterna inquietação. Então, essa sensação de que tem que resolver agora, vamos fazer não sei o quê, é uma mentalidade revolucionária. Então, acho que a primeira coisa é se afastar disso, não ter uma resposta rápida. A segunda coisa, eu diria, é realmente seguir por essa ideia, esse lado do livre mercado de ideias. Durante muito tempo no Brasil, sequer eram traduzidos os livros de liberalismo, de conservadorismo, qualquer outra corrente que não fosse e nem correntes... faz tanto tempo, eu acho que, sei lá, meus 15, 14 anos, eu lia todos os livros possíveis e imagináveis que caíssem na minha mão, porque eu tinha tempo. Coisa de 20 anos, mais ou menos. Você não tinha. Esse tipo de literatura nunca em lugar nenhum. Ela surge de 20 anos para cá, aproximadamente. E a aceitação é impressionante no nosso país. É impressionante. O brasileiro está sedento por esse conhecimento. Hoje a gente tem a internet. A internet, ela é muito favorável àquilo que a gente acredita. As pautas que a gente acredita. Que são pautas que eram escondidas do brasileiro. A verdade é essa, não tem outra palavra. A academia brasileira, donos de editoras, sei lá, jornais, eu não sei dizer quem é o culpado. Mas esses livros foram escondidos. Esses conteúdos, eles eram escondidos. Quanto mais a gente tiver essas ideias circulando, essas ideias sendo acessadas pelas pessoas, eu acredito sinceramente que maior vai ser essa retomada dessa consciência cultural, tradicional, bom senso, né? Ou senso comum. Eu ia falar, não sei se no Brasil tem muito bom senso. Inclusive, essa impressão é uma expressão muito interessante, estava até pensando nela um dia desses. Em inglês é common sense, né? É senso comum. Eles falam disso como algo bom. E aqui no Brasil, pelo menos, eu acho que eu cresci ouvindo bom senso, né? E olha como é interessante, só esse paralelo. Aí. Quando você está falando de bom senso, quer dizer que já existe um pressuposto de que aquilo é bom e ponto final. Isso é bem característico daquilo que é a nossa cultura europeia continental, vamos dizer assim. Enquanto common sense, né, ele leva mais para aquilo que é o senso comum, que a maior parte das pessoas acredita que faz sentido, né? Então, é interessante, né? É mais
anglo-americana, talvez, essa expressão, né? Common sense. Quando a gente vai mudando as línguas, né? Eu lembro que numa das minhas aulas de inglês a gente ficou discutindo a diferença entre liberty e freedom. Nossa, é sensacional. E a gente ficou, tipo, 1 hora discutindo qual era a diferença. E aí a gente deixa de ter essa capacidade, e aí a gente volta à questão da comunicação, de ter essa percepção de como é diferente eu falar de senso comum e falar de bom senso. Interessante. De como parece que é a mesma coisa e não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa. Né? E como a gente tem ainda essa dificuldade de expressão, de comunicação. Então, eu vejo muito isso, meu Instagram hoje é aberto e tal, e eu vejo que eu falei, A mais B é igual a C, e a pessoa chega lá, não, mas D não sei o que. Eu falei, eu nem falei de D, velho. Da onde, em que momento que você chegou em D? Porque eu nem cheguei no D, eu nem falei se existe ou não o D. Então, assim, para mim hoje, né, quando eu faço a parte de educação, o mais difícil é que as pessoas entendam raciocínios lógicos. Tipo, A mais B igual a C. Uhum. Né? E quando a gente vai vendo essa dificuldade de comunicação, de conceituação das palavras, de deturpação da linguagem, a gente volta à questão do emburrecimento. Aí o Taylor Gatto vai chamar de emburrecimento programado e outros vão chamar de outros nomes, mas essa ideia de emburrecimento em massa. E de alguma forma aconteceu e ainda acontece? Também é meio deliberado, né? O esvaziamento das palavras é uma das estratégias que... 1984, estamos chegando lá. Deveria chamar 2022, que é tipo assim, a cópia. Até o Ministério da Verdade a gente tem. Impressionante. Mas esse esvaziamento das palavras, o Hayek, mais uma vez trazendo ele usa uma expressão que eu não acho que é dele, tá? Me parece que já foi usada antes por outras pessoas. É o que ele chama de a palavra doninha. É você pegar uma palavra e esvaziar ela de sentido. E a partir do momento que ela está esvaziada de sentido, você pode colocar o que você você quiser. pode colocá-la da maneira que você quiser. Então, por exemplo, justiça social. Você esvazia essa palavra. Qual que é o sentido? Que pede para qualquer pessoa que defende justiça social definir justiça social. É impossível. Ela não vai conseguir definir. E se ela te der uma definição, pega uma outra pessoa que defende as mesmas coisas e pede para ela também definir justiça social. Vai ser diferente. Porque é uma palavra desvaziada desse sentido. Se é justiça social, não é justiça, acabou. Então a gente não está falando de justiça mais, está falando de alguma outra coisa. E o que é essa outra coisa? É aquilo que é conveniente para ser defendido. É muda isso. de acordo com a palavra doninha. Esse é o problema. Então isso é deliberado. Isso é deliberado. Então eu não acho que é só emborrecimento, não. Eu acho que é meio que uma engenharia social mesmo, para as pessoas terem aquela reação que elas devem ter. É igual quando usa a palavra desconstrução. Não existe palavra desconstrução. Ou é construção ou é destruição. Não tem desconstrução. Você não desconstrói nada. Tira o tijolinho na mesma ordem que você colocou. Não tem lógica. Não existe desconstrução. Ou você destrói ou você constrói. Não tem meio do caminho. Ou então, quando a gente tem hoje, por exemplo, quando vai falar de ideologia de gênero, vai falar para mim, você vai ver os formulários agora, gênero. Não, cara, não é gênero, é sexo, biologia, feminino, masculino, acabou. É simplesmente sexo. E aí você vai deturpando cada vez mais a palavra e a comunicação e a gente não consegue mais se comunicar. Exatamente. E aí, voltando um pouquinho, né? Quando a gente fala de pautas identitárias, que foi até o que eu comecei a falar aqui agora, na cultura woke aí, que eles vão chamar, o progressista, o nome que você quiser dar, porque cada hora aparece uma palavra nova só para dar uma deturpada. Que progressismo não deveria nem chamar progressismo, deveria ser regressismo. Total. Mas é o esvaziamento da palavra e a construção com o que você quiser, né? Porque quando você pensa em progressismo, você vai pensar em progresso, uma coisa que vai para frente, né? Que anda, que não tem nada a ver, mas tudo bem. Mas aí a esquerda, e a gente vai falar da antiga esquerda, ela vai abraçar essas pautas identitárias. Só que você não acha que no fundo vai acabar sendo um tiro no pé? Porque, por exemplo, se você ouve o Lula falando sobre banheiro de homem e mulher, você vê que ele tá cagando para isso. Sim. Você vê que as pautas identitárias não fazem parte do comunista Lula dos anos 70, cooptado pelo Partido Comunista Russo. Você não vai... Não é a mesma coisa, apesar deles quererem colocar no mesmo balaio. Você não acha que em algum momento essas pautas identitárias, elas mesmas vão brigar entre elas, como já acontece? Elas já brigam. Elas já brigam? Elas já brigam. Não é incomum ver feminista brigando com os defensores da pauta LGBTQIA+. Não é incomum. São chamados até de TERF, né? Mas você tocou num ponto muito, muito interessante, que é esse conflito, esse choque entre, vamos chamar assim, a esquerda raiz
eu nem gosto muito dessas expressões esquerda e direita, mas eu vou usar aqui para ilustrar aquilo que seria a esquerda raiz e a esquerda woke. E esse choque é muito interessante, em especial falando de Brasil. Por quê? No Brasil a gente sempre teve essa coisa meio esquerda raiz, né? Que era bem marxista-leninista, outras correntes trotskista mesmo, muito forte, né? Falando de capital, falando de luta de classe, falando de operário, trabalhador, capitalista, aquela coisa bem carregada. Os discursos do Lula na fundação do PT é total, assim, é comunistão mesmo. Você fala, caraca, copiou do Stalin isso aí. E é uma galera que, quando tinha, né, se formou essa mentalidade, esses conceitos, essa maneira de agir dessa, mais uma vez, entre aspas, esquerda brasileira, eles olhavam para os Estados Unidos como os inimigos, né? O imperialismo americano. Então, muitos deles têm até ranço, né? Tipo, hoje, muitos anos depois, muitos nem querem ir, não querem nem ter nem vontade com esses Estados Unidos. Até hoje tem um rancinho, assim. Vou para Cuba. Só que, para lá também não vão, né? Costumam gostar da Europa. Só que, em algum momento, e eu não sei dizer quando isso aconteceu, acho que vai até uma pesquisa em cima disso, eles começaram a olhar para aquilo que estava sendo produzido pela, aspas, esquerda americana. Os liberals lá. E lá... A esquerda americana também deu um revertério maluco, né? Fez o contrário da brasileira. Enquanto a brasileira pegou aquela velha esquerda e foi se adaptando para uma nova esquerda, para mim, nos Estados Unidos aconteceu um movimento inverso. Eles tinham uma esquerda incipiente e essa esquerda foi se desenvolvendo para a cultura woke. Exatamente, exatamente. Só que esse desenvolvimento deles lá, as pautas que eles usavam, os jargões que eles usavam, as estratégias que eles usavam, tudo isso foi imitado por uma nova geração de esquerda brasileira. Escola de Frankfurt aí, né? Bem pesada a escola de Frankfurt, bem pesada. E aí a gente entra num momento, aqui no Brasil, em que eles estão numa crise de identidade, ao meu ver. Porque eles detestavam os Estados Unidos, mas agora eles copiam todas as pautas americanas, progressistas americanas. Total. Copiam desenvolveu isso. lá, vem para cá. Importa para cá. Lá, vem para cá. É impressionante. E nem adapta. Então, inclusive, o jargão americano vai abrasileirado. Às vezes a palavra traduzida nem faz tanto sentido, mas eles traduzem literal para ficar mais fácil, talvez, eu não sei. Mas é isso meio que aconteceu aqui no Brasil. E aí a gente entra num problema em que ou aquele antigo socialista esquerda brasileira, raiz que eu falei, se adapta a isso que está vindo, ou ele acaba escanteado. A maioria deles acaba se adaptando, muitos a contragosto. Então você vai ver muita gente dessa esquerda raiz que não se manifesta em relação à pauta woke, mas está lá, sabe? Está lá junto. É conveniente. Mas ele não fala nada, mas no fundo ele não gosta. E muitos não, alguns... Você acha que o Lula é pró pauta LGBT? Eu duvido. Ele diz que sim, mas eu duvido, sinceramente. Nunca. É só olhar o comportamento dele, é só olhar os discursos dele. Exatamente. É só conveniência. Tá sendo conveniente. Total aqui. Conveniência. Só que aí você teve um grupo menor dessa esquerda raiz que foi escanteada, que tá pau da vida. Que eles detestam essa esquerda woke. Eles criticam essa esquerda woke. Inclusive, até uma professora universitária, eu não vou lembrar de onde, de alguma dessas federais, com um conhecimento enorme de marxismo, ela falou, achei super curioso, ela falou que essa pauta woke inteira, ela foi desenvolvida pela extrema-direita para demolir o pensamento da esquerda. Tipo como se fosse uma infiltração da extrema-direita. Essa galera usa muita droga, né? Só pode. É impressionante. Eles estão em conflito direto. Então, se você for para os Estados Unidos, você pegar uma marxista que tem lá, a Camille Paglia. Eu gosto da Camille Paglia. Ela é marxista, cara. Apesar dela ser feminista, mas ela faz umas críticas muito bacanas contra o feminismo. Porque ela é esquerda raiz. Ela é esquerda raiz, ela não quer ela não quer trocar a proteção, né? Ela fala isso, inclusive na entrevista dela no Roda Viva aqui no Brasil, que eu indico aí para quem não viu, é sensacional. Ela não quer trocar a proteção do pai e do marido pela proteção do Estado. Ela quer ser livre. Ela quer se defender se ela precisar se defender.
A esquerda Adoro woke, essas ilusões. a esquerda woke, ela quer trocar o marido barra pai Pelo Estado. pelo papel do Estado. E ela fica louca com isso. E qualquer marxista que entenda do negócio vai ficar louco também. Eles negam. Tanto, se a gente pegar ali a Kollontai, né, que vai ser a feminista russa ali, ela vai colocar o Estado como protetor da mulher. E ela era extremamente marxista. Você tem razão. Você tem razão. Eu vejo isso acontecendo muito. Talvez não seja uma unanimidade no feminismo, né? Que é uma pauta bem complexa por si. Mas se você olhar por outros lados... Minha pauta, hein, Paulo? Eu acho bem legal. Eu não entendo tanto, não, mas acho bem legal. Mas se você olhar para outros lados, você vai ver, por exemplo, Marx, como você bem colocou há pouco, detestava a metafísica. Para ele o negócio é o mundo real, é o homo faber, é o materialismo. Aí, você vê hoje a pessoa, essa galera que hoje se identifica como esquerda, muitas às vezes até se autodenominam marxistas, defendendo identidade de gênero. Que é coisa mais metafísica que isso. A pessoa que está no corpo da... Porra, fosse Marx. Isso aí para o Marx é o pequeno burguês. Total. O Marx, ele odiava o pequeno burguês mais do que ele odiava o capitalista. Mas você não acha que esse desenvolvimento da cultura woke nos Estados Unidos teve muito a ver, primeiro, com a liberdade, não só econômica, mas a liberdade mesmo, né, que está totalmente atrelada à liberdade econômica com liberdade individual, né, não tem como separar uma coisa da outra. Mas você não acha que essa liberdade toda e essa facilidade, porque vamos combinar, se a gente pegar aí século XVIII, todo mundo se matando, e a gente pegar a nossa vida hoje, a gente tem uma vida confortabilíssima, a gente está no paraíso, e por isso que eu acho que dá vazão para todas essas coisas, sabe? Tipo, da galera começar a viajar na maionese mesmo, assim. É uma crítica, por exemplo, que a Paglia faz e outras feministas mais modernas fazem, né? De que até chegar ali nos anos 60, 70, que vai vir a Hooks, que vai falar sobre interseccionalidade, sobre feminismo negro e tal, e vira aquela balbúrdia toda, mas até aquele momento ela vai falar, todas as feministas até aqui são mulheres ricas, brancas e burguesas. Esse feminismo não representa a mulher real. E aí é aquela coisa, para mim acontece a mesma coisa com a cultura woke. Porque quem hoje, né, você pega a esquerda no Brasil ou nos Estados Unidos, não é o pobretão que é de esquerda, não é o cara da construção civil, não é a empregada doméstica. Essa galera tá preocupada em trabalhar de manhã para ter janta à noite. Entendeu? Eles se identificariam hoje muito mais com a esquerda antiga do que essa. Atual. Então, essa galera aí não é cooptada mais pela esquerda. Não. Hoje, quem é cooptado pela esquerda é o socialista de iPhone. Exato. O Mano Brown fez uma manifestação a respeito disso, e você viu. Foi nas últimas eleições, 2018. Ele fala numa acho que eu acho que era uma convenção do PT, alguma coisa assim. E ele, muito ligado, né, nesse movimento de periferia, ele pega o microfone, lá tem gravação, vale a pena assistir. Ele pega o microfone e ele fala algo do tipo, o partido, né, o Partido dos Trabalhadores, está perdendo a comunicação com o pobre. Se a gente perder, a gente vai perder as eleições, não sei o quê, não sei o quê. E o que ele estava dizendo ali, para bom entendedor? Estava falando, cara, o pobre não está interessado nessas pautas que vocês estão trazendo. É o que você disse agora, o pobre está querendo saber de comida na mesa. Tá querendo saber de como é que ele vai conseguir chegar no trabalho dele, né? Se o busão tá sempre cheio, ou tá estragando. É isso que o pobre quer saber. Ele não quer saber dessas pautas. Da esquerda raiz lá, né? Não da esquerda hoje. Por quê? Porque a gente está importando um problema americano, né? A esquerda, para problematizar aqui no Brasil, né, usando uma palavra que eles gostam muito, como eles começaram a se sentir meio conversando sozinhos, ali na bandinha deles, eles falaram, não, vamos ampliar o nosso discurso, e aí adotaram aquela conversa, aquele diálogo que se tinha na esquerda americana. E aí, no sentido que você está dizendo, esses problemas americanos são bem típicos americanos, né? Bem típicos americanos, tem nada a ver com a gente. E a sua pergunta foi se o desenvolvimento econômico americano teria propiciado isso. É essa a pergunta. Eu acho que sim. Ele abre espaço para isso, é aquela boa e velha questão, né? É a pirâmide de Maslow, né? Quando você está preocupado em comer, você não está preocupado em dormir. Quando você tem comida e dormida, você não está
você começa a se preocupar com o trabalho. Meu trabalho, talvez esteja trabalhando demais, deixa eu ver se eu troco de trabalho, e assim por diante, vai subindo. Eu acho que eles estavam num ponto tal da pirâmide de Maslow que eles podiam se preocupar com porcaria, né? Com qualquer coisa. Então, eu acho que sim. Isso é parte da questão. Mas, como todo problema, ele é complexo. Mas eu acredito que teve muita influência da academia lá nos Estados Unidos, que veio da escola de Frankfurt. Ela capitaneou isso, né? Mas não foi só ela, não. Não só ela, né? Outros também. Quando ela. a gente pega ali o Yuri Bezmenov, quando ele escreve os livros dele, não sei se você já teve aí a honra. Não, nunca também li. Tem vários vídeos dele na internet também, contando como que o governo soviético entrou na cultura americana para destruir ele de dentro para fora, né? Porque ele não conseguiria avançar de fora para dentro. Ele falou assim: não, eu vou destruir de dentro para fora. E aí, quando ele mostra assim as táticas, você fala, cara, isso é muito bem engrenado assim para as coisas funcionarem. E quando você acompanha o desenvolvimento da história, você fala, cara, funcionou maravilhosamente bem. Impressionante. E aí, óbvio que em menor escala, a gente vai ter em menor escala, mas ainda vai ter no Brasil aí dos anos 80 para frente, aí quando termina a ditadura militar, porque eu falo que a ditadura, para mim, o erro dela foi não acabar exatamente com a ameaça comunista, simplesmente com a ameaça comunista armada. Eles se preocuparam com a ameaça comunista armada, mas a ameaça comunista cultural, não, deixa a galera, os fabianos, fiquem à vontade aí, galera. Se divirtam, quer usar a universidade? Pode usar a universidade, porque eles cortaram a armada, mas a cultural ficou. E se a gente pensar em como isso galgou rapidamente, né, e se a gente pegar, são 30 e poucos anos, e em 30 e poucos anos eles conseguiram tomar os meios culturais, conseguiram tomar a mídia, conseguiram tomar principalmente a academia, que vai formar, quem vai formar pessoas, né? E aí tem uma galera que hoje contesta, porque a educação. Falei, cara, a BNCC é recente. Contou com apoio popular. E quantos pais hoje já leram a BNCC e falaram que a BNCC, para mim, é a maior excrescência que tem hoje no Brasil? Toda a estrutura educacional que a gente tem no Brasil é uma excrescência. É uma excrescência. A partir do MEC até... É tipo, explode o MEC e vamos... a revolucionária que exige de mim. O pensamento revolucionário. Mas se você pega toda a estrutura, é uma formação de militância total. Por que o Lula investiu tanto na universalização ali, né, de colocar cada vez mais universidades para essas pessoas? A universidade hoje nada mais é do que uma formação de militantes. E não interessa em que curso você está, se é de humanas, de exatas, todas elas. Eu formei pela UFG dentro do prédio de artes, né? Pensa... Você viu muita coisa. Prédio de artes do lado do prédio de história. Essa era a minha universidade. Pensa era o nível. Eu falo que eu não fui tão doutrinada na universidade, porque foi quando eu tive meus filhos pequenos, formando família, eu estava concentrada em outra coisa, só queria pegar meu canudo e ir embora. Mas se eu tivesse ali concentrada, acabou. E se a gente pensar, quem é que está realmente prestando atenção na escola? São os bons alunos. E esses bons alunos que vão se tornar professores, que vão levar para frente aquilo ali. E aí? Né? Como é uma engrenagem que eu não... Hoje eu fico olhando e falo, velho, a gente tem tanto trabalho que eu não sei nem por onde começar. É tipo entrar naquele quarto imundo, assim, que você não sabe o que eu vou limpar primeiro. Você falou que você acha que o maior erro da ditadura foi ter só vencido o comunismo armado, né? Eu acho que... Eu vou desenvolver... Eu acho que o maior erro da ditadura foi ter existido. E o que eu quero dizer com isso? Primeiro, óbvio, ditadura, como a gente falou, não faz o menor sentido, cada vida humana perdida é uma lástima, é um universo que se perde, mas todo tipo de solução centralizada, ela vai ser uma solução, por definição, ineficiente. Então, eu acredito que quando os militares tentaram resolver um problema que eles estavam enxergando que era um problema real, a ameaça comunista lá na época é real, para quem estudou qualquer coisa da época sabe que era a ANL armada, os campos de treinamento que tinha no Brasil, o fluxo de armas que recebia de Cuba, os revolucionários que iam fazer treinamento tanto em Cuba quanto na União Soviética, tudo isso é real. Então isso, de fato, era um problema que existia. Mas era um problema que... Como eu estava falando, quando os militares tentam resolver isso de maneira centralizada, então vamos dar uma solução,
Eles não conseguem enxergar a complexidade que tem. Se eu não me engano, o Olavo de Carvalho ele fala que eles deixaram de propósito as universidades tipo correr frouxo, assim. Pode ser que seja, pode ser que eles tenham deixado. Eu não tenho como dizer se é ou não é. Mas se eu fosse dar um palpite, eu diria que eles estavam tão preocupados com tanta coisa que eles não conseguiram cuidar disso também. E se eles tivessem cuidado disso, eles teriam descuidado de alguma outra coisa. Então, o que eu quero dizer com isso é, se a gente tentar dar uma solução centralizada para esse problema, a gente não vai conseguir resolver ele. Eu acho que a liberdade de pensamento, a liberdade de ação, ela é o melhor remédio que tem para essas dificuldades que a gente está tendo. A internet, o YouTube, o acesso a livros por via da internet, livros traduzidos, fizeram muito mais pela luta contra o pensamento revolucionário, seja lá os comunistas, socialistas, aqueles que assim se identificam no Brasil hoje, do que conseguiu fazer qualquer tipo de solução, como, por exemplo, a ditadura. Então, eu acho que abrir isso mais, abrir o debate, conscientizar as pessoas de maneira descentralizada... Que abrir debate, Paulo? Como Olha assim? como nós estamos. Mas a solução, para mim, vai ser sempre essa. Mas, por exemplo, vamos voltar lá na ditadura militar, em 64. A conjuntura que a gente tinha naquele momento. Se os militares não instaurassem a ditadura militar... Você não vai querer que eu te dê uma solução para isso, né? Não, solução. Não, mas assim... Isso para mim é tão complexo, eu não consigo entender a conjuntura da época. Eu não vou dizer que foi uma solução certa ou que foi uma solução errada. Eu acho lamentável existir uma ditadura, ponto. É lamentável, é um juízo de valor que eu estou fazendo, olhando o fato de que existiu isso. Uhum. Agora, eu não vou falar que assim, eles fizeram errado. Eles fizeram o que eles acharam que tinham que fazer e fizeram, e a história está lá. A gente agora olha para trás e aprende com aquilo. Eu faço um comparativo muito grande, assim, né, quando eu falo sobre esse assunto, é que se a gente olha, por exemplo, o acordo entre Hitler e Stalin primeiro, e depois Stalin e Churchill. Se o Churchill, naquele momento, não tivesse feito um acordo, tanto é que o livro que tem sobre isso chama Pacto do Diabo, né? Tipo, se ele não tivesse vendido a alma dele ao diabo naquele momento, ele tinha perdido a guerra. Provavelmente sim. Então é exatamente onde eu quero chegar. Porque tem uma hora que... Eu vou falar que o Churchill tá errado? Eu não vou falar que o Churchill tá errado. E quem que tá certo? Você vai falar, porra, tu fez pacto com o Stalin, filho da puta. Porra! Pois é, eu vou fazer um juízo meu, moral. Eu vou olhar aquilo e vou falar, cara, pô, foi legal, não foi legal? Vou fazer um juízo meu moral, mas eu não vou querer falar, ele estava errado, ele devia ter feito isso. Porque sou eu, cara. É muito fácil aqui em 2022 sentado aqui com a Ana, conversando na salinha com o ar-condicionado, dizer que Churchill estava errado, que os militares deveriam ter feito outra coisa. Eu não vou dizer isso, cara. Eu não consigo dizer isso. O que eu consigo dizer acredito que as melhores soluções são descentralizadas. Agora, se você me perguntar como é que eu teria feito, eu não consigo dizer como eu teria feito naquela época. Hoje, se você me perguntar, com a situação que a gente está vivendo hoje, eu acho que eu consigo falar um pouco melhor. Como que a gente deve proceder daqui para frente? Por exemplo, com o que a gente está passando, né? Que eu não sei nem se a gente pode falar. Pode, aqui pode tudo. Aqui pode tudo, né? Se cair o YouTube, a gente tem gravado. Hoje, eu vivendo aqui, sentindo o momento, sentindo as opiniões das pessoas, ouvindo, convivendo, conversando, eu posso dizer para você, por exemplo, que a maior loucura que pode acontecer é algum tipo de movimento de golpe. Eu acho isso uma loucura. Eu acho que seria péssimo. Em primeiro lugar, por questões revolucionárias, tudo que eu vim dizendo até agora, acredito que isso não resolveria, não é solução. Eu acredito que a melhor coisa é a gente se manifestar, é fazer uma resistência pacífica, é a desobediência civil. A gente tem que exercer essas forças. Nenhum governo, nenhum esforço armado tem condições de fazer todo mundo fazer tudo que eles querem o tempo inteiro. Então, se a gente consegue se mobilizar, Paulo, não consegue. Como é que Cuba mantém? Como que a União Soviética ficou tanto tempo no poder? As pessoas concordam. Concordam ou tem medo? Tem os dois casos, né? Tem os dois casos. Mas porque quando você pega ali o arquipélago Gulag e vê o terror que Stalin faz em cima de todo mundo, né? De achar que tem o grande irmão te vigiando o tempo inteiro, de você não saber quem é que... Tem estágios e estágios, calma. Que vai desobedecer civilmente com você ou quem vai te delatar e você vai ser fuzilado. Ana, tem estágios e estágios. O estágio que eu tô falando é o que a gente tá agora. Digamos que a coisa degringole.
para o que a gente está agora, eu tenho certeza que a desobediência civil cai muito bem. Cai muito bem. Agora, digamos que... Mas você acha que a gente já não está nesse... A gente já está cumprindo meio que com desobediência civil? Muitos estão começando a fazer, mas acho que tinha que ter mais gente fazendo. Tinha que ter mais gente fazendo. Tem poucos. Quando teve a história das proporcionalmente máscaras, falando, né? Eu ia máscaras, pro um bom box exemplo. de crossfit, ficar fazendo crossfit, gente. Cada um no seu quadrado, porque no crossfit separa todo mundo bonitinho lá no seu quadradinho mesmo, no seu material. Aí eu tirava a máscara, né? E aí a minha professora ficava o tempo inteiro. Porque é lei, porque tem que colocar, porque tem que colocar. Aí tem uma coisa para eu falei, sabe que escravidão também já foi lei? Você acha que a gente tem que obedecer todas as leis? Quando ela é burra, a gente não tem que obedecer. Exatamente. A definição de desobediência civil. Perfeito. Ah, porque não sei o quê, porque Pereira, eu falei, velho. E é uma resistência pacífica, é assim que funciona. Pacífica. É assim que funciona. Só que esse é um estágio. Agora, digamos que, pegando um Mas exemplo você acha hipotético. Que essa galerinha woke aí, ar-condicionado, iPhone na mão, sofá confortável, entende de desobediência civil? Vai conseguir segurar? Não, mas muitos de nós, quem entende vai ter que fazer. Mas deixa eu pegar esse exemplo aí das máscaras. Digamos que a gente começa, né, a sociedade começa a resistir. Não vou usar máscara porque eu não acho que isso é certo, não sei o que, não sei o que. O governo resolve obrigar por meio de armas, exército, sei lá, polícia. A gente já está entrando num estágio em que sim, vai ser necessário uma resistência armada. Aí não é meramente mais a desobediência. A resistência do Estado foi através do terrorismo mesmo, de ficar passando lá propaganda de você foi jogar bola com seus amigos, chegou em casa, deu um beijo na sua avó e sua avó morreu, porque era essa a propaganda. Sim. Era essa a propaganda. Não era essa a propaganda do governo? Era tipo, você está matando todo mundo. Tipo, era esse o nível do negócio. Era esse o nível. Então, assim, não necessariamente que vai pegar em armas. Mas não, porque não está no estágio. Tipo é isso que eu estou dizendo. A resistência, a legítima defesa, vamos falar assim de maneira ampla, ela precisa ter uma proporcionalidade. Então, se a pessoa está sendo, de alguma maneira, coagida a fazer algo que ela não acha correto, sei lá, por via de lei, que seja uma lei imoral, é totalmente legítimo ela resistir de maneira pacífica. Ela não vai brigar com o vizinho dela, ela não vai cumprir. Vai cumprir. Agora, o Estado começou a chutar a porta. Entrar na casa das pessoas, isso já demanda um outro tipo de resposta. E tem que escalar isso. Eu acho que tem que escalar. É uma vantagem de ser um liberal. Vou brigar o conservador com você agora, hein? Vou brigar com seria você mais agora. pacífico. Por que você não está nas redes sociais fazendo resistência? Porque eu não sou muito fã de rede social. Eu não sei usar, não tenho paciência. Eu vou te ensinar, Paulo. Não tenho paciência. Você tem que estar falando, Paulo. Eu estou falando. Mas você tem que falar mais. Você tem que chegar em mais gente. Eu escrevo. Eu dou minha contribuição escrevendo. Inclusive, eu estou por escrever um artigo. Eu estou com raiva de mim mesmo que eu não escrevi nesse período. Era para ter escrito. Poxa, Paulo, a gente tem que espalhar a palavra. Tem, a gente tem que catequizar as pessoas. Tem mesmo. Mas eu falo muito dessa necessidade do falar e do escrever. Minha mãe fica brava comigo com a internet, que ela fala, para que você está caçando sarna para se coçar? Por que você está falando essas coisas? E nananã. E aí eu falo para ela, um dia eu acordei porque eu ouvi outra pessoa falando. Boa. Um dia eu comecei a pensar porque eu ouvi outra pessoa falando. De começar a ver determinadas pessoas falar, rapaz, tem lógica isso aí que essa pessoa está falando. Eu vou começar a pensar mais sobre isso. Eu vou ler mais sobre isso. Ah, quem ele citou? Fulano? Vou ler o que fulano fala. E aí, hoje, a minha necessidade de estar em rede social é necessariamente essa. De ver que as pessoas começam a pensar a partir daquilo que você está falando. Verdade, isso é muito legal mesmo. Então, parece que é meio bobo, e não é. Não acho nem É um trabalho de formiguinha, é chato pra caramba, ver um monte de hater também, dá trabalho pra caramba, mas eu ainda acho que a rede social, de forma geral, foi o caminho que a gente achou para uma liberdade de ideias. Isso é um espetáculo. Isso é parte daquilo que eu falei, que é o livre comércio de ideias, né? Livre comércio de ideias. É colocar essas ideias para serem divulgadas. Eu acho sensacional. Eu só não sou bom para isso. Eu vou te convencer, Paulo. A gente vai conversar sobre isso, Paulo. Tá bom. A minha pauta era enorme ainda. Eu nunca faço a pauta inteira, é impressionante. Não sei o que acontece. Não sei o que acontece. Mas nosso tempo está acabando.
Eu queria, assim, agradecer demais por você ter topado vir conversar comigo, a gente trocar uma ideia. É sempre muito legal conversar com você, né? A gente concorda em algumas coisas, discorda em outras coisas, mas é essa construção de conhecimento a partir, né, do contraditório, ouvir o contraditório também. Hoje eu falo dessa questão da comunicação e de você conseguir se comunicar com o outro lado, é exatamente que eu tenho uma necessidade de simplesmente ouvir pessoas do contraditório que só não vão me chamar de fascista. Tipo, é sério, porque você não consegue ter uma discussão inteligente. Do tipo, eu penso desse jeito, você pensa desse outro jeito, por que você pensa assim, no que você se baseia, qual é a sua premissa, o que tal palavra significa para você. A gente não consegue mais ter esse tipo de discussão, e eu acho que isso empobrece e muito, né, a questão do desenvolvimento político, de simplesmente começar um a ouvir os outros, ao invés de um estar atacando os outros o tempo inteiro. É a história das caixinhas. É a história das caixinhas. Se você não... Inclusive, conservador com conservador. Ixi, Maria, você não é conservador de verdade. Não. Vai ter um monte de gente que vai falar a história aqui. Do Bolsonaro, porque cada vez que eu falo, fica... porque o Bolsonaro não é conservador. Caraca, tá bom. Tudo bem, o que é conservador? Você vai ter uma lista, né? Se você pega... O conservadorismo não é nem sistematizado, para começo de conversa. Fazer um checklist, tipo, você tem isso, e tá faltando um item aqui, já não é. São as caixinhas. E aí a pessoa não tá na mesma caixinha igualzinha a outra, aí ela não vai querer conversar. Isso fecha o debate, isso é bem problemático, eu também acho. Eu adoro conversar, eu gosto de conversar, inclusive com quem é canhoto, né? Tem ideias progressistas, porque eu aprendo. Às vezes tem algum conceito que eu entendi errado. Eu vou continuar discordando, mas vou, às vezes, apresentar um ponto de vista que ela não conhece. Ou ela vai apresentar um ponto de vista que eu tinha em alguma literatura que eu li que eu não entendi direito, eu vou... E não beleza. Só isso, para que o debate realmente aconteça, você tem que ter uma noçãozinha do outro lado, né? Essencial. Eu sempre falo assim... Essencial. Eu passei 2, 3 anos e ainda é o meu mote de estudo principal, ainda é o feminismo. E aí eu lembro que quando eu começava a conversar com qualquer feminista, a primeira coisa é, vai estudar. Aí eu, beleza, me fala aí uma filósofa grande do movimento feminista que eu não tenha lido, porque eu li todas elas. Foi bom? Não. Não foi. Estava me torturando lendo todas elas. Mas eu sei que cada uma delas defende. Eu sei exatamente o que cada uma delas defende. Uma coisa que eu aprendi, quanto mais a pessoa fala vai estudar, é porque ela não estudou. Ela não estudou. Não, para mim a frase ótima quando alguém fala esse negócio de vai estudar, para mim eu falo, tá bom, qual livro ou autor que eu devo estudar que eu não peguei ainda para eu me desenvolver? Me fala aí, o que eu tenho que estudar? Me dá um caminho, por onde você foi para eu ir também? Boa. Porque acaba aí. O vai estudar morre aí. Porque geralmente as pessoas não estudaram. A gente vai voltar à história do senso comum, né? Da gente ter da propaganda ter virado cultura e a cultura ter virado senso comum e as pessoas repetirem esses jargões sem necessariamente pararem para pensar sobre isso. Então, quantas pessoas hoje repetem o jargão de a desigualdade social é horrível? E você fala assim, cara, de onde você tirou isso? Qual é a lógica disso? É triste. Ou então falar de liberdade e igualdade na mesma frase. E você fala, não, colega, uma coisa não caminha junto com a outra. Ou é uma ou é outra. Porque você vai ter uma igualdade e aí você vai tolher a liberdade dos outros para que todos sejam iguais, ou você vai dar liberdade e ninguém vai ser igual a ninguém, porque aí cada um vai crescer de acordo com o seu mote aí. E aí? Você vai abraçar qual dos dois? Boa. Então, assim, é ainda um trabalho de formiguinha, mas... Tem que ser feito. Tem que ser feito. Alguém tem... Eu falo que não dá para você limpar o esgoto sem meter a mão na bosta. Então, bora lá meter a mão na bosta. Que alguém tem que fazer. Eu sei que você vai ser pai agora, né? Tá chegando aí. Já tá chegando. Já é pai, porque o neném tá aí, mas... vai materializar, assim, porque dizem que a mãe já é mãe desde a concepção, ele já sente o neném. O pai é quando o menino nasce, ele olha, ai meu Deus, eu tenho um negócio agora. Eu tenho um negócio para cuidar agora. Mas é o negócio da gente começar a olhar, né, os nossos descendentes, como a gente quer deixar o mundo para eles. Eu acho que é por isso que, sei lá, 99,9% das pessoas, né, o que move as pessoas, são as pessoas que o que vai acontecer depois de amanhã, a não ser que você tenha realmente as pessoas que a gente ama, né, e os nossos descendentes. E eu espero, né, que quando os meus filhos já são quase adultos, né, não posso falar isso, me sinto velha. Mas aí, quando meus netos, né, estiverem ao mundo, meus bisnetos, eles tenham um mundinho um pouquinho melhor. Quem sabe a gente não consegue, a passinhos pequenininhos, dar uma melhoradinha aí. E quem sabe daqui 5, 10, 15 gerações, aquela pessimista.
o negócio caminhe. I have a dream. I have a dream. Obrigada, então, pela sua participação. Espero que você venha mais vezes. Obrigado, Ana. O prazer foi meu. Obrigada aí por todo mundo que assistiu a gente. Prometo voltar com mais regularidade, gente. Acabou a eleição, a gente estava vivendo um momento aí maluco. Agora a gente vai botar fogo nisso aqui. Valeu, gente. Até mais.